Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público. E este canal é para falar de fé, espiritualidade, religiões mundiais, histórias, religiões, sociologia das religiões. E estamos aqui para mais um vídeo sobre cristianismo, uma breve história do cristianismo do Geoffrey Brennan. E aqui nós vamos resumir então 500 anos de cristianismo em 15 minutos. Vamos conseguir? Então nós falamos então, no vídeo anterior sobre a reforma, né? O período da reforma, as 5 solas, né? Falamos de 5 solas, que é sola escritura, né? Solus Christum, soli Deo gratia, sola fide e sola gratia, né? Então, o Lutero e Calvino, que é as diferenças entre eles lá, que as questões dos monergismos em contraponto aos sinergismos, ou seja, o ser humano ajuda a graça divina, né? Ajuda a graça divina, a sua graça divina é uma graça irresistível, como diz o Calvino, né? Então tem essa questão de o ser humano não merece, mas tem um dom dado por Deus, que é a graça, né? A misericórdia divina. Então essas discussões todas que ele vai levar ao calvinismo, ao arminianismo e no meio termo ali Luiz de Molina com o molinismo, né? Então vai tentar conciliar a soberania divina, né, com o livre-arbítrio, sabendo que o livre-arbítrio também é uma dádiva divina, né? Então a gente só tem liberdade porque Deus permite, né? Então essa questão, então, essa reforma, e aí vai surgir a contra-reforma, né, que aí vai ser os jesuítas, o barroco e tal. E neste momento vai ter as divisões entre os grupos, né, porque aí o Calvino vai pegar pesado com os batistas, que são arminianos, por isso até hoje os arminianos não perdoam os calvinistas, né? Então tem essas rixas internas aí, e aí neste momento vai ter então o barroco. No Brasil o representante é o padre Antônio Vieira, jesuíta, e que causou muita confusão porque ele acreditava lá na volta do Sebastião, que foi um rei, né, que morreu na batalha, sebastianismo que eles falam, e também protegia os judeus, né, defendia os judeus, inclusive contra a Inquisição. E aí o padre Vieira também foi colocado lá, né, na lista da Inquisição e, né, deu uma confusão para ele, e aí ele conseguiu perdão em 1668, né, porque inclusive ele fazia a defesa, assim, a abolição da escravatura, tá? Ele queria que não tivesse mais escravos lá no século XVII, né? Então olha só o que ele comprou, a briga que ele comprou, né? Então vários grupos, já vê que vários grupos cristãos eram contra a escravatura, só que o sistema era movido pela escravatura, né? Então esses são momentos da reforma e contra-reforma, que é o barroco, né? Então, muito bem. Aí lá no século XVII, né, aí muitos puritanos vão sair da Inglaterra e vão para os Estados Unidos, no Mayflower, né, um navio, tal, singlou o mar, chegou lá, e aí são os pais peregrinos, fundaram a nação americana com essa ideia de liberdade religiosa para os cristãos, né, para esses puritanos. E depois vai surgir também, vai se estabelecer que desde o século XVI tinha os Quakers, né, ou a Sociedade dos Amigos, que foi fundada pelo George Fox, né, uma sociedade muito pacifista. Então eles não criam sacramentos, né, não faziam juramentos, não tinham hierarquia clerical, ou seja, não tinha uma classe clerical, eram contra a escravatura, né, sempre defendiam o trabalho, né, bem calvinista isso aí, né, defendiam o trabalho, nada de inércia, nada de preguiça e pecado, né, cristãocêntricos, o que semelha muito com o que a gente vai ver nos estudantes da Bíblia e Testemunho de Jeová lá no final do século XIX, né, que é a ideia do pacifismo, né, interessante isso aí. E aí vai surgir também no século XVIII, no próximo século, o John Wesley e os metodistas, né, e aí essa ideia do metodismo mais arminiano, mas também tem o metodismo calvinista, né. Então ele vai fundar a Igreja Metodista Episcopal em 1784. Né? Então John Wesley é um dos pais do metodismo, né? Igrejas metodistas. Então, e aí vai acontecer o que? Vai ter em pleno iluminismo, né? A Revolução Francesa, e aí vai ter vão até prender o Papa, né? Vai ter o grande revés aí contra os católicos, é que vão prender até o Papa
lá na época do Napoleão, né, e toda aquela forma republicana e os anarquistas eram contra os poderes clericais que se baseavam no direito divino dos reis, né, o direito divino dos reis que era apoiado pelo cristianismo, né? Então você vai ver ali o período da restauração, 1815 e tal. Muito bem, no momento em que ninguém estava mais preocupado com religião, podemos dizer assim, na França, né, centro do mundo na época, nos Estados Unidos vão surgir os movimentos de reavivamento, né? Então, movimentos de reavivamento ali. Lembrar que na Europa tinha os sistemas hegelianos, né, do Hegel, e os sistemas anti-hegelianos. Então, nós vamos ver aqui nos próximos vídeos o Kierkegaard, né, que eu já falei em outros vídeos do Kierkegaard, está ali justamente discutindo essa questão da fé e o salto de fé, e não preocupado com o trâmite religioso, né? O cerimonial religioso e tal. As mesmas críticas que depois o Tolstói ia fazer na igreja ortodoxa, né? Então, o Kierkegaard está preocupado mais com a fé, né? E não com as questões ritualísticas, né? A questão, inclusive, criticando o papel estatal da igreja, igual o Tolstói também vai criticar depois, né? Então, é interessante estudar o Kierkegaard, que é um filósofo cristão, existencialismo cristão, né? Ele não gostava de ser chamado de existencialista, mas é um existencialismo cristão. E na mesma praia ali do Dostoiévski, da Rússia, né, também ortodoxo, vai menos questões de condição humana, da fé, né? Então, muito bem, voltamos aos Estados Unidos. Então, volta aos Estados Unidos. Muito bem, então aconteceu nos Estados Unidos um reavivamento, vão surgir 4 grupos muito importantes que se alastraram pelo mundo, que são os Mormons, os Adventistas, os estudantes, que depois virou testemunhas, e o Christian Science, né, a ciência cristã. Então, os Mormons vão ter o profeta deles, que recebeu lá o livro de Mormons, né, e tal, que aí tem a questão, não são exatamente trinitários, que são 3 deuses, né, que eu entendi. Depois os adventistas são sabatistas e seguem leis alimentares, são trinitários, mas alguns não eram, né? Alguns que não eram trinitários foram para os estudantes, né? E é interessante que os testemunhas, né, que viraram estudantes viraram testemunhas depois, né? E os adventistas não creem no inferno, né? Então eles não creem no inferno porque a alma é mortal, né? Então tem essa diferença em relação aos outros cristianismos. E para as testemunhas, ou estudantes ou testemunhas, TJ, como a gente fala no Brasil, é a questão também da não da Trindade e o Espírito Santo ser uma força impessoal, a força de Deus, né? A força de Deus agindo, mas diferente, né, do Trinitário, que o Espírito Santo é pessoa. Então, as diferenças aí para pontuar. Então, os Mormons 1820, os Adventistas 1844, enquanto movimento 1863. No Brasil chegou em 1896. Os TJ 1870 e mudou de nome em 1931, né? Christian Science é outro sistema. Christian Science foi fundado pela senhora Mary Baker Eddy. Em 1875 nos Estados Unidos, lá em Boston, né? Com o livro Ciência e Saúde. Então anotem, Ciência e Saúde, pesquisem, né? E aí é interessante, o Cristo da cura, o Cristo cientista, vai inspirar depois, lá em 1930, o Taniguchi, né? O Taniguchi da fé, da filosofia, chamada Seishonoye, que eu também já falei aqui no canal, Seishonoye, que é como os budistas, os shintoístas estão lendo o cristianismo, só que esse cristianismo aí, né, da ciência cristã, traduzindo, né, Christian Science, né, ciência cristã, que é, né, o cristianismo que chegou lá foi esse, né, desses missionários estadunidenses, assim como muitos lugares da Ásia, né, a Índia, por exemplo, né, pelos anglicanos, ingleses e tal. A África tem muito missionário, né, pentecostal e testemunho, né, testemunho de Jeová. Então você vê, esse é o cristianismo que está chegando lá na África. Muito bem. E aí vai começar então outro movimento, além desse que eu falei aqui, né, Sérgio? O que eu falei? Mormons, Adventistas, Testemunhas e Christian Science. Além desses 4, também nos Estados Unidos veio o reavivamento da Rua Azusa, né? Reavivamento da Rua Azusa vai ser então o início do pentecostalismo em relação ao Pentecoste, que é descido do Espírito Santo, né? Tem grande ênfase na ação do Espírito Santo, né? Então a Rua Azusa vai ter ali, a partir do movimento batista, né, vários pregadores batistas. Lembrar que vários adventistas vieram do batistas também, né? Então interessante isso aí. É o William Seymour, né? J. Seymour. E aí esse reavivamento, né, que ou seja, voltou a fé, né, pela um segundo Pentecostes, né, 1906, 1915, nessa época aí, então foi a primeira onda do pentecostalismo, né, que por exemplo no Brasil é mais Assembleia de Deus,
né? Assembleia de Deus. Aqui não vai falar, aqui vai falar passando. Eu tô pegando mais informação para completar aqui mesmo, né? Então, a Assembleia de Deus, por exemplo, a CCB, né? CCB também. Esse pessoal é início do século XX, né? 1907, 1910, né? A segunda onda já é a quadrangular, por exemplo. A mais famosa é a quadrangular, que a quadrangular vai surgir nos Estados Unidos em 1923 e vai chegar no Brasil em 1951, né? As 4 bases o que é quadrangular, né? As 4 bases: Jesus Salvador, batiza com o Espírito Santo, é o curador e Jesus Rei. Então aqui você vê aquele símbolo lá da quadrangular. É a segunda onda pentecostal e tem essas 4 bases, né? A Assembleia de Deus, ela acredita também na cura, né? No advento, no batismo, e é mais arminiana, né? E aí ela surgiu aqui no Brasil em 1911, mesma época nos Estados Unidos, e no Rio de Janeiro, 1929, né? Então essas ondas do pentecostalismo, que ficou mais famoso com o neopentecostalismo, né? Que aí já é a onda depois dos anos 50 e 70, com as várias, né? Reino de Deus, né? Graça de Deus, Renascer, vai ter um monte aqui, então fica até amanhã falando, porque a grande diferença para o protestantismo é esse monte de igreja, né? Cada pastor interpreta de um jeito, né? Aquele problema é só a escritura, né? O problema é só a escritura. Já que não existe uma autoridade, não existe um magistério, não existe uma tradição, cada um interpreta do jeito que quer, né? Não tem muita ordem, não tem muita leitura, ninguém faz seminário, ninguém tem, aí vai fazendo lá esse monte de igreja, né? Que você vai frequentando, você vê que o cara, onde fez de uma para outra, é um verso que ele não entendeu, um versículo que ele não entendeu, funda a teologia em cima de um verso bíblico, né? A quarta onda está aí, a quarta onda pentecostal está aí, que é essas igrejas, as church, né? Church, que é um culto totalmente estadunidense e que as paredes pretas parecem discoteca, né? Então, quem gosta, ok, beleza, né? Gosto não se discute. Muito bem, vamos lá para a Igreja Católica. A Igreja Católica, então, destaque, né? Depois que o Papa foi preso e tal, vamos voltar no século XIX. Um grande acontecimento da Igreja Católica no século XIX foi em 1891, o Rerum Novarum, a encíclica falando da condição dos operários. Lembrar que aquela época lá de quê? Socialismo, né? Anarquismo, depois vai ter o comunismo, leninismo, né? Tal, etc. O trotskismo, tal, vai ter isso tudo. Mas a igreja está preocupada ali com a questão dos operários, né? O Papa Leão XIII, Papa Leão XIII, né? E aí vai ser a doutrina social da igreja, que depois, né? Primeiro, social da igreja, a questão de lembrar que os patrões e os empregados são cristãos, são católicos, né? Então lembrar os patrões que os seus empregados são cristãos, né? Então, e aí depois no concílio, né, Vaticano II, que vai ter a questão da opção para os pobres, né? E aí dessa época já vai ter a teologia da libertação, né? Então vamos lá para o século XX. Então outro ponto importante do catolicismo no século XX, Concílio Vaticano II, que é o 21º concílio. Ele foi de um papa para outro papa, né? Então em 1962 ele é o João 23, Papa João 23, até 1965 Paulo VI. Né? Então, foi um concílio longo, né? Aqui, 3 anos aqui. E aí foi aquela questão polêmica da reforma da liturgia. Liturgia antes que o padre tinha uma posição em relação aos fiéis, o padre falava em latim, agora é a língua nacional, então a missa é feita em espanhol, em francês, em português, né? Então não é mais a missa em latim, então pelo menos agora o pessoal entende a missa, né? Então, e aí a opção pelos pobres, e aí a questão da base, né? As comunidades eclesiais, e aí já tinha a teologia da libertação. Inclusive no Brasil tem nomes fortes de Leonardo Boff, o Frei Beto, né? Depois eu vou fazer um vídeo aqui só sobre a teologia da libertação. E aí depois dos últimos 3 papas, né? Os últimos 3 papas importantes, que é o Karol Wojtyła, que veio de um país socialista, né? Da Polônia, e ele foi um papa de 1978 a 2005, né? Longo pontificado. Depois dele veio o B16, aí já é um alemão, é o Ratzinger, Josef Ratzinger, né? E é um conservador que foi de 2005 a 2013. E aí ele abdicou e ficou lá, né, aposentado, e ao mesmo tempo tinha outro papa. Interessante, tinha 2 papas, né? E aí tinha o Papa Francisco, que é atual, né, e ele é o primeiro Papa sul-americano. Então, assim, nesse livro fala, né, que em breve haverá um Papa, né, americano, sul-americano, porque a Europa está em decadência, né? Quem sabe o próximo Papa também seja americano, né? Seja do norte, seja do sul. E aí o Papa Francisco argentino, né? O Jorge Mário Bergoglio, né, que nasceu em 1936, né? E aí está no pontificado desde 2013.
né? Então, e aí ele publicou, né, uma encíclica, né, um trabalho sobre a questão do meio ambiente, né, o aquecimento global, mudanças climáticas, que é o Laudatio Si. Laudatio Si. E o Bento XVI ficou famoso por publicar a biografia de Jesus Cristo. Né? Então, essas obras são os 3 últimos papas, né, que nós estamos no reinado do Papa Francisco. Interessante que ele escolheu o nome, né? São Francisco de Assis, uma grande figura da igreja, inclusive fala aqui, seja um ponto assim alto, né? Do momento que a igreja poderia ter sido reformada ali, né? Antes do Lutero, etc. Né? Então é interessante isso aí. Dicas de leitura. Né? Hoje a gente tem um grande diálogo da igreja, né? com as 3 religiões. Né? Você pode ver que a igreja entra em contato com o judaísmo e o islamismo, né? Muito conversa do Papa com o Islã e tal. Você vê no Brasil vários momentos de diálogo interreligioso entre o catolicismo e o Islã, assim como tem apoio das igrejas evangélicas, pentecostais, à causa judaica, né? Lá na Palestina. Então você vê que tem uns... Né? Lembrar que durante muito tempo os cristãos andavam, né, em conflito com os judeus e o Islã acolhendo os judeus. Agora, por causa dessa questão palestina, já falei em vídeo anterior, né, para a questão palestina, então inverteu agora ficou o cristão de um lado, né, em disputa aí com o Islã, e grupos cristãos apoiando os judeus, né, questão geopolítica, né. Dica de leitura, então, para quem quer saber mais sobre Jesus Cristo, né, nós estamos falando de história do cristianismo, a base do cristianismo está aqui. E é um livro fartamente ilustrado, sempre falo desse livro, né? E aí a oportunidade de saber a arte, né? A arte, as figuras, né? As figuras de Jesus, tal, né? As várias iconografias de Jesus. Então, né? Então, é importante conhecer, né? Para quem gosta de arte e religião, essa aqui é uma dica fantástica, ok? Então é isso aí. Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.